porque o que é uma supernova? É uma estrela que é bem mais massiva que o Sol, da faixa aí de 10 massas solares, ou seja, é bem mais gordinha essa estrela. Chega ali no final da vida dela, ela não consegue mais sustentar essas fusões que estão acontecendo ali, porque em tudo que acontece na estrela é um equilíbrio de forças empurrando para fora e forças empurrando para dentro. O que empurra para fora é essa energia que vem, que a gente chama de pressão de radiação, que vem dessa fusão nuclear. Então, é uma questão muito violenta que está acontecendo ali, que vai pressionando. Pensa, a estrela é uma esfera, né? Ali, uma bola de plasma muito quente. Então, ela tem essa força empurrando para fora, que é dessa radiação querendo sair, mas tem a gravidade empurrando para dentro, equilibrando. Então, ela consegue se manter ali por bastante tempo, enquanto esse equilíbrio acontece. Chega um momento que esse processo que está acontecendo físico lá no interior dela já não está mais equilibrado com a gravidade que está empurrando para dentro. Então, acontecem alguns soluços, tem alguns processos, tem um momento que as camadas caem, e na hora que essas camadas caem, que a gravidade vence, existe uma explosão gigantesca, que é a supernova. Mas isso não vai acontecer com o Sol, então não se preocupem, porque o Sol é pequeno demais para isso acontecer. Estrelas que são muito mais massivas, como eu disse, por exemplo, Betelgeuse, que virou um bafafá aí no ano passado, que diminuiu de brilho, todo mundo estava falando de Betelgeuse. Ela é uma boa candidata a explodir em supernova em algum momento, e ela vai liberar, nesse momento dessa explosão, ela cria ali um monte de elementos químicos que só com essa quantidade de energia da hora da supernova é possível. E enriquece o meio interestelar, que a gente chama. Ela joga para fora aquele monte de gás, aquele monte de elemento químico novo que ela acabou de criar e deixa lá flutuando depois, né? Algumas viram também algumas nebulosas planetárias que eu vou mostrar depois. Mas aí a pergunta que eu faço, como que a gente consegue saber de tudo isso sem estar lá pegando o gás da estrela e colocando lá no laboratório, né? É um processo que a gente chama de espectroscopia, que é uma coisa incrível que tem na ciência, que através da luz que a gente faz essa difração, que abre nessas cores lindas aqui, como se fosse a capa aqui do Pink Floyd, né? A gente consegue saber que elementos químicos tem lá, porque cada elemento químico tem uma assinatura na luz, é como se fosse um DNA. Então, a gente, quando faz o espectro da estrela, tanto do Sol, até de outras galáxias, de qualquer coisa que esteja emitindo alguma luz, que seja uma fonte de luz, a gente consegue saber quais são esses elementos químicos. São esses tracinhos pretinhos que a gente está vendo aqui na vertical? Isso são assinaturas. Cada tracinho desse ocorre para um certo elemento químico, lógico que é um pouco mais complicado do que eu estou falando, eu estou simplificando bastante aqui, que não tem como esse tracinho ser de uma outra coisa, por exemplo. Então, assim, a gente tem certeza de quais são os elementos químicos que tem lá por essa assinatura. É como se fosse um DNA mesmo. A gente consegue saber o que está lá presente lá, quais são os átomos, se tem molécula, o que tem, o que não tem, a velocidade do que aquilo está acontecendo, por exemplo, se a estrela está indo ou está vindo. Então, a gente consegue ter muita informação só pela luz da estrela, fazendo essa análise da luz, que é basicamente isso aqui. Obviamente que isso é uma tecnologia razoavelmente moderna, né? Lá na antiguidade era uma coisa que a gente ainda não conseguia fazer. Foi da época de Newton para frente, assim, que a gente teve a ideia dessa difração da luz, conseguia decompor a luz em arco-íris. Então, a gente tem esses equipamentos que a gente acopla nos telescópios e a gente capta a luz e faz essa análise.